boas-vindas, bem-vindos, sim, venham, venham outra vez. Ah, amiguinhos, cadê? Chama aí. Vamos para o culto! Um beijo! Tchau, 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 tchau! Bom dia Isabela, bom dia Isabela e seu instrumento, seu violãozinho pequenininho, seu ukulele, muito legal. E bom dia João, obrigada aí que você chamou todo mundo para o culto das crianças com seu megafone azul. Eu até vou te agradecer fazendo a mesma coisa no estilo do João, olha, tá aqui. Alô, João, muito obrigada aí, hein? Você chamou todo mundo para o culto das crianças. E depois que o João chamou todo mundo, é legal que você aponte a sua câmera para o QR Code para você poder ter acesso ao boletim dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, que faz esse culto aqui todos os domingos, culto prestado ao nosso Deus, aquele que você não veio para assistir. Você participa desse culto com oração e com cântico. E agora a gente vai cantar. Vai cantar com duas pessoas muito queridas que, na verdade, nunca vieram cantar aqui pra gente, mas vão cantar hoje a Deus dai louvor. Quem será? Tia Mariana e o João Lucas. Vocês sabiam que o João Lucas já foi meu aluno? Olha só, vamos cantar aí com eles a Deus dai louvor? Vamos lá, ó. Afina a garganta e vamos cantar. Legal, obrigada Mariana, obrigada João Lucas, olha, espero vê-los sempre aqui no culto, tá? Muito obrigada. E agora a gente vai fazer assim com as mãos e vai fechar os olhos. Por quê? Porque agora a gente vai falar com o nosso Deus. A gente já louvou através do cântico e agora a gente vai falar com Ele através da oração. E quem vai nos conduzir a Deus em oração é o Davi. E a gente vai fazer assim com as mãos e vai orar junto com Davi, tá? Fazendo essa oração de início do culto, a oração de louvor. Pode orar, Davi, a gente já está preparado. Fala aí, amigos. Vamos fazer uma oração de louvor para o nosso Deus? Deus, te louvamos pela nossa família, por esse domingo que o Senhor nos deu. Te louvamos porque o Senhor nos deu um lar, uma comida para a gente se alimentar. Te louvamos pelos nossos parentes, em nome de Jesus, amém. Amém, Davi. Amém, obrigada aí pela oração. Bom, agora eu vou pegar aqui o meu lápis rosa que tá sem ponta, e aí eu vou ter que fazer a ponta do meu lápis rosa, enquanto isso eu vou falando para vocês e vocês vão pegando a Bíblia, tá?
Por que eu tô com lápis rosa na mão? Porque a Elo escolheu esse lápis para eu marcar o Salmo 150, que é a nossa leitura bíblica do mês de junho. Então, agora em junho, inteirinho, a gente vai ler o Salmo 150. Vocês já pegaram? Pegaram a Bíblia? Já abriram no Salmo 150? Então, abre aí o livro de Salmos, ó, já fiz. E acha o número 150 grandão, tá? Então, o livro de Salmos, aqui no meio da Bíblia mais ou menos, Salmo 150. O Salmo 150 é o último salmo do livro de Salmos. E quem vai fazer a leitura pra gente hoje vai ser o Estevão, tá? Então, o Estevão vai fazer a leitura e a gente vai acompanhar. E quem quiser fazer a marcação, pode fazer a marcação com a sugestão da Heloísa, que é o lápis rosa. Vamos lá? Eu vou fazer a leitura do Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, louvai-o, louvai-o. Hoje a gente cantou com a Mariana e com o João Lucas, da Cristo dai louvor, a Deus dai louvor. Então, o louvor é aquilo que a gente faz quando a gente quer enaltecer e quer elogiar uma pessoa, né? E o nosso Deus é elogiável, sabe por quê? Porque Ele é o Criador do universo, Ele fez todas as coisas, Ele cuida da gente. E por isso que a gente louva a Deus. Louvai-o, louvai-o, louvai-o. E aí a gente está decorando o último versículo, que é o versículo número 6 do Salmo 150. 156, que fala o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você respira? Eu respiro. Então, se eu respiro, vamos louvar o Senhor, sabe por quê? Como a Malu sempre diz, agradecer a Deus pelo ar que a gente respira. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor. Quem vai ajudar a gente a memorizar vai ser o Daniel, a Heloísa, do lápis rosa, a Heleninha e o João Miguel. Muita gente para nos ajudar a memorizar. Por isso que hoje a gente nem vai relembrar nada, nenhum versículo anterior, porque hoje tem 4 pessoas para ajudar a gente a memorizar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então vamos lá? Nessa ordem, Daniel, Heloísa, Helena e João Miguel. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 150, versículos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Salmos 150, versículo 6. Tchau, beijo. Já. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Perfeito. Aí vocês vão falar assim: tia, o João Miguel não falou todo ser que respira louve ao Senhor. De fato, ele não falou com essas palavras. Ele falou com outras palavras que também estão na Bíblia em outra tradução. Chama Bíblia na linguagem de hoje. Não tem problema, sabe por quê? Depois volta um pouquinho e ouve de novo o que o João Miguel falou. O sentido do que ele falou é exatamente esse. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tudo que tem vida. Tá certo, João Miguel? Beleza, ficou muito bom. E todos vocês decoraram muito bem, os 4. Ok, então agora a gente vai orar de novo. E a gente vai orar para agradecer a Deus por tantas bênçãos que a gente recebe e também pela vida dos aniversariantes de junho. Assim, hoje é dia 20. Se hoje é dia 20, hoje é aniversário da tia Georgiana. Tia Georgiana, parabéns, parabéns, você faz aniversário hoje, né?
Parabéns, tudo de bom, Deus te abençoe. E abençoe todos os aniversariantes desse mês. Essa semana passada, por exemplo, a Betina fez aniversário. E a Estherzinha também fez aniversário essa semana passada. E na semana que vem vai ser a tia Esther, da classe Amigos, e o tio Lucas do Juvenis. E hoje é a tia Georgiana, da Cordeirinhos. Então vamos orar? A gente vai orar com a Malu. Malu, ora pra gente que a gente já tá preparado. Agora eu vou fazer a oração de gratidão. Papai do céu, muito obrigado pelas vidas de todo mundo. Obrigado pelas famílias, pela igreja. Eu te agradeço muito. Em nome de Jesus, amém. Tchau. Amém, Malu. Amém. Gente, eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu sou médica. Tá aqui, olha. Isso aqui é um dos meus instrumentos de trabalho. E por que eu tô falando isso? Pelo seguinte, se alguém ficar doente e me telefonar, eu vou fazer um montão de perguntas. Vou perguntar um monte de coisa para eu tirar alguma conclusão de como eu posso ajudar essa pessoa. Mas certamente eu vou precisar sair da minha casa e ir lá onde a pessoa tá para poder examinar, para poder fazer uma coisa um pouco mais certa. Muitas vezes a gente fala alguma coisa por telefone, na distância, e não é exatamente o que a pessoa precisa, né? A gente precisa ver a pessoa para poder tratar da pessoa. Não é assim na maior parte das vezes? É assim sim, na maior parte das vezes. Sim, e muitas vezes. A gente precisa estar com a pessoa, não é? E por que eu tô falando isso? Porque a gente tem um médico dos médicos. Sabia disso? O médico dos médicos é o nosso Deus. E quando Jesus veio aqui na Terra, ele demonstrou tudo isso, que Deus é o médico dos médicos, porque Jesus, sendo filho de Deus, ele era o médico dos médicos. Não é verdade? Então eu vou contar uma história que para Jesus distância não fazia diferença. Então nossa mensagem de hoje chama exatamente isso. Distância não é o problema para Jesus. Vamos ver essa história? Vamos lá? O título da nossa mensagem de hoje é Distância não é o problema. Distância não é o problema para quem? Olha, distância não é o problema para Deus, porque muitas vezes para nós seres humanos, distância é um problema. A gente vai ver isso hoje na nossa mensagem. E a gente vai ver isso em duas situações. A gente vai ver na história bíblica, vai ver que distância não é um problema para Deus, mas a gente vai ver numa história que eu inventei, que às vezes para os seres humanos, distância é um problemão. É um grande problema. Então eu vou contar primeiro a história da minha cabeça, que é inventada, não é verdadeira, tá bom? Então a história da minha cabeça começa com um garoto chamado Lucas, que não estava se sentindo muito bem. Ele estava se sentindo mal, ele estava esquisito, e aí ele falou assim, eu vou ligar para o Dr. João, eu vou telefonar para ele. E aí ele telefonou para o Dr. João. O Dr. João, ele está aqui, ó. Então a gente vai olhar, porque a gente vai ver que o Dr. João, ele vai ficar cada vez mais assustado com as coisas que o Lucas vai dizer. Então é assim, olha, alô, Dr. João, olha só, Dr. João, eu tô ligando porque eu acordei com muito cansaço. Eu não tô com vontade de comer nada, eu tô com dor nas costas, eu tô com febre alta, eu tô com tosse. O que eu tenho? Qual que é o remédio? Eu vou poder ir para a escola? Eu vou poder brincar? Isso pega? Eu vou ficar bom? Eu posso tomar xarope? Será que eu tenho que internar? E a tosse? Vai demorar muito para passar? Eu vou tomar injeção? Sabe por quê? Porque eu não gosto de injeção. Mas e se eu vomitar com remédio pela boca? Aí o Dr. João ficou desesperado e falou, Lucas, quanta pergunta, eu não consigo responder sem te examinar, eu tô longe de você, eu tô muito distante, eu preciso ficar perto de você, eu preciso te ver. Se você não puder vir no consultório, eu vou até aí, mas sem te examinar é impossível te ajudar. Fica calmo, deita um pouquinho, não come nada, tá?
que eu estou indo aí agora, porque eu estou muito distante de você, eu preciso te examinar. O Lucas estava preocupado, porque estava se sentindo mal e ele precisava da ajuda de um médico. Mas era fundamental o Lucas ser examinado. Nenhum médico consegue dar um diagnóstico assim, à distância, sem examinar o paciente, não é isso? Então, vamos ver uma história contada da Bíblia? Porque a Bíblia conta uma história de um homem que estava aflito porque seu filho estava doente. E a história chama A Cura do Filho de um Oficial do Rei. E ela está escrita no livro de João, no capítulo 4, no versículo 46 ao 54. Essa história é uma história verdadeira. Mas antes de contar essa história, eu queria que vocês prestassem atenção, porque na história vai aparecer uma coisa estranha chamada hora sétima. Na história vai aparecer uma hora que a gente não entende o que é. No meio da história tem assim, porque na sétima hora, porque na sétima hora. Poxa, será que a sétima hora é às 7 horas? Bom, gente, isso aí é um relógio. E para os judeus, eles contavam a hora um pouquinho diferente da gente. Por exemplo, a sétima hora que está aqui, sétima hora, que vai aparecer na história, é quando o ponteiro grande do nosso relógio brasileiro está no 12 e o ponteiro pequeno está no 1. Então, a sétima hora para os judeus era 1h da tarde, tá? Então, quando na Bíblia tiver escrito sétima hora, é por volta de 1h da tarde, mais ou menos, tá bom? Bom, agora então a gente já pode começar a nossa história, né? Não é verdade? Então, a nossa história, ela começa com esse mapa, que não é difícil da gente ver, não. O que acontece? Tinha um homem que a família dele toda morava na cidade de Cafarnaum. Ele era um oficial do rei Herodes Antipas. E ele era romano. E esse homem era um oficial desse rei. E mesmo sendo romano, ele queria encontrar com Jesus e soube que Jesus estava por ali, na Galileia, numa cidade chamada Caná, que era distante de Cafarnaum. Ele estava em Cafarnaum e Jesus estava em Caná. E ele que estava desesperado, mas ele sabia que só Jesus podia ajudá-lo. Então, o que ele fez? Ele saiu de Cafarnaum e viajou até Caná, porque ele estava desesperado. O filho dele estava muito doente, estava com febre, e ele tinha medo que o filho dele morresse. E ele ouviu falar de Jesus, e mesmo sendo romano, sendo um oficial do rei Herodes, ele tinha confiança de que Jesus poderia ajudá-lo. Ele foi até Caná. E chegando lá em Caná, ele viu Jesus. E aí ele falou para Jesus: por favor, Jesus, meu filho está muito doente, meu filho está com febre. E eu rogo para que o Senhor vá até Cafarnaum, viaje até Cafarnaum, onde eu moro, para poder curar o meu filho, que está quase à morte. E aí, Jesus olhou para ele, e aí eu pergunto para vocês, será que Jesus foi examinar esse menino? Não. Jesus não foi até a casa desse oficial. Jesus não foi ver o menino. Jesus não foi examinar o menino. E por que será que Jesus fez isso? Sabe por quê? Porque ele queria ensinar a esse homem a confiança, a fé. Fé no Deus que conhece todas as coisas, que está presente em todos os lugares e que é poderoso. Então ele pegou e falou para o oficial do rei: vai, pode ir, o seu filho está vivo, você pode ir lá, teu filho vive. E sabe o que aconteceu? O homem acreditou na palavra de Jesus. E aí fez a viagem de volta, voltou para Cafarnaum.
Essa hora que Jesus falou, volta que seu filho está vivo, foi na famosíssima hora 7ª. Então, Jesus, quando falou assim, volta para Cafarnaum que seu filho vive, estava na hora 7ª. Bem, o homem saiu então de Caná e foi até a cidade dele de Cafarnaum, encontrar com a família dele. Jesus não foi com ele, Jesus ficou em Caná, apenas disse, volta que seu filho vive. Então ele acreditou e voltou. Quando ele estava perto da casa dele, o oficial do rei estava perto da casa dele, os empregados já estavam indo ao encontro dele, muito alegres, dizendo o seguinte, olha, o seu filho já não está mais doente. Você vai chegar na sua casa e você vai encontrar o seu filho vivo. E aí o homem perguntou assim, me diga uma coisa, por favor, que horas foi que meu filho já não teve mais febre? Que horas que ele se sentiu melhor? E os empregados falaram com ele, olha, estranhamente, quando foi a hora 7ª, o seu filho já não estava mais com febre aqui em Cafarnaum. E aí o oficial do rei ficou tão feliz, porque o filho tinha melhorado da febre justamente na famosíssima hora 7ª, que era a hora que ele lembrou que foi a hora que Jesus disse que o filho estava vivo. Informaram, ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Era a tal da hora 7ª, lembra, gente? Vocês se lembram? Jesus lá em Caná ouviu a queixa desse pai, não foi ver o menino. Na mesma hora ele falou, vai que teu filho vive. E exatamente nessa hora, lá à distância, em Cafarnaum, o menino melhorou a febre. Para Jesus, a distância não é um problema. Olha o título da nossa mensagem aí. A distância não é um problema. Não é verdade? Problema nenhum. Olha só que legal. O homem encontrou o filho dele vivo e muito bem. Gente, vocês se lembram do versículo que a gente já decorou aqui há um tempo, que está lá em Salmo 121, 1 e 2? Lembra assim, quer ver? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Lembra desse versículo? A gente já decorou ele aqui no culto. Então, quem é o nosso socorro? O Senhor que fez o céu e a terra. Não tem nenhum médico como Jesus. Ele é o médico dos médicos. Mesmo longe da casa do oficial do rei, ele podia ver o menino e trazer a cura. Esse poder é um poder divino, né? Para Jesus, distância não é um problema. Vocês gostaram da história? Viram só? Esse soldado romano, esse oficial do rei Herodes, ele teve fé e ele acreditou. Ele acreditou. Jesus disse, a sua filha vai ficar boa. E ela ficou boa. E ele acreditou. E é muito legal a gente saber que a gente tem um Deus que cuida da gente. Que distância não é problema. Não é isso? Não é mesmo. Até porque Jesus mora no nosso coração, não mora? Ele não está aqui, ele não está em todos os lugares. Exatamente o que a gente fala aqui todas as vezes. Então a gente precisa ter fé, muita fé, tá bom? Bom, gente, então agora a gente vai cantar. A gente vai cantar com a Inês e com a Isabela uma música que confirma essa fé. Sei que Jesus é meu Salvador, porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, para o céu me leva, Jesus é meu Salvador. Vamos ver a letra no boletim, ou então vamos decorar, vamos aprender com a Inês e com a Isabela? Vamos cantar. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei
Obrigada, Inês. Obrigada, Isabela. E agora a gente está chegando ao final do nosso culto a Deus, no dia 20 de junho. E assim, foi um culto muito abençoado. Eu fiquei muito feliz de fazer esse culto para o nosso Deus. E a gente vai fazer a oração do Pai Nosso com a aniversariante de hoje, com a tia Georgiana. A tia Georgiana vai fazer a oração do Pai Nosso. A gente vai fazer assim com as mãos, fechar os nossos olhos e acompanhar a oração e tentar aprender. Vamos tentar aprender, falar também junto com a tia Georgiana. E depois a gente vai fazer assim com as mãos, porque a gente vai receber as bênçãos de Deus através do reverendo Diego. Tá certo? Ok, tia Georgiana e reverendo Diego, terminem esse culto a Deus tão abençoado. Um beijo em todos e até a próxima semana. Agora nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Crianças, chegamos ao fim de mais um encontro, mais um culto, mais um momento de alegria, de aprendizado na palavra do Senhor. Que bom podermos chegar juntos até aqui. Agora eu quero abençoar a sua vida. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com vocês, crianças, com todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.